É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Tio Ash aqui. Professor lascar pop. Mas vamos lá resolver os problemas. Vamos tentar ajudar a galera para que tá estudando pro Enem aí. Cansadão. Mas vamos embora, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar da última, assim, eu falei da antiguidade nos outros vídeos, falei sobre idade moderna, hoje eu quero fazer um geralzão de contemporâneo, que pode cair aí, tá? Que tem sido cobrado no Enem. E agora, galera, esse vídeo vai ser um pouco mais longo aí, porque é brabo. É um período brabo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Tentando dar uma animada aqui pra gente poder fazer o nosso vídeo aí, que senão a gente pobre é assim mesmo, tem que ir ralando. Vamos lá. Pessoal, então, história contemporânea. O mundo desandou, mas a gente finge que entende, né? Ninguém entende. O mundo contemporâneo, a gente pode ter certeza de uma coisa, não entende nada, né? O mundo tá acontecendo, as coisas estão vindo numa velocidade grande e a gente não tem certeza que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente vai seguindo. Vamos lá, né? Então, historicamente falando, a idade contemporânea, o período contemporâneo, pessoal, vem da Revolução Francesa até os dias atuais. Então, é de 1789, que é o período da Revolução Francesa, até os dias atuais, viu? Então, assim, a gente segue aí da Revolução Francesa. Na aula passada eu falei um pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é mais ou menos, gente, só pra gente falar de maneira bem rápida assim, é só uma movimentação política, né? É uma atuação, é uma revolução política, tá? A burguesia e os trabalhadores se unem e derrubam o clero e a nobreza. Lembrando que na Idade Moderna você tinha tensão. A igreja perdendo poder e a burguesia ganhando poder. E agora, com a Revolução Francesa, a burguesia toma todo o poder. Inclusive, a partir da Revolução Francesa, a gente entende um rolê, uma frase muito simples. Né? Dinheiro é poder, pessoal. Não adianta. Quem tem o capital, quem tem o modo de produção, que nosso modo de produção é o capitalista, então quem tem o modo de produção vai ter o poder político, tá? Vai se traduzir em poder político. Então, tudo vai mudar, pessoal. Da idade moderna para a contemporânea, vai mudar tudo. É claro que na contemporânea a burguesia já vinha rolando, já vinha coisando, mas aqui, pessoal, aqui na contemporânea é o mundo atual. A gente não vai estranhar tanto porque a gente vive efeitos disso, né? Então é um período que a gente tem uma noção, né? Mas tudo mudou, pessoal. Política, economia, sociedade, cultura, tá? E claro, pessoal, a humanidade fez o favor de potencializar as merdas ao extremo. Gente, tudo ao extremo. Não sei se vocês estão ouvindo, minha mesa tá balançando, mas vamos lá. Galera, o ser humano chegou no ápice da possibilidade de fazer coisa boa e coisa ruim, pessoal. De potencializar, de fazer merda ao extremo. Se vai fazer merda, vai fazer merda ao extremo. Se vai fazer coisa boa, vai fazer coisa boa ao extremo também. Então, assim, é um período de possibilidades. Beleza? Vamos seguir aí. E o que vai cobrar no Enem, tá? Primeiro pode cobrar um pouco sobre a Revolução Francesa, alguns aspectos até culturais, mas você tem que entender que tá rolando, a burguesia tá tomando o poder. Claro, vai ter um período lá, uma disputa entre jacobinos e girondinos, mas no final disso vai resultar que a burguesia assume como poder político e acabou. Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos lá, Revolução Francesa. Revolução Francesa. Burguesia alcançou o poder, certo? Aquele lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E a galera começou a se matar, tá? Sim, começou a se matar, certo? E começou esses conceitos aí de cidadania, né?
liberdade, igualdade, fraternidade, mas assim, as pessoas começaram a debater a questão da cidadania, todo mundo é cidadão, quem que pode ser cidadão, quem não pode ser cidadão. E aí, vamos ser sinceros, até hoje a gente está debatendo isso, né, pessoal? Então, assim, a Revolução Francesa não fechou. Né? Claro que aquilo lá deu um pontapé para aquilo que a gente chama de transformações burguesas no mundo, mas até hoje a gente está debatendo cidadania, está debatendo se todo mundo tem liberdade, se todo mundo tem igualdade, se a gente vive num mundo realmente fraterno. Então, assim, alguns vão dizer que foi uma luta pela liberdade de propriedade, né? Certo? Que a igualdade você vai ser só com a luta pela igualdade vai ser só a partir da Revolução Russa, mas isso é assunto para um outro momento, pessoal, um assunto para quando a gente estiver falando, fazendo aulas específicas, tá? Como agora é um geralzão pro Enem, só entender, você precisa entender só quando falar de Revolução Francesa, falar de burguesia tomando poder político e também do início dos debates sobre cidadania, tá bom? Vamos lá, pessoal. Revolução Industrial, pessoal. A questão aqui, pessoal, é porque a gente já falou da Revolução Industrial na Idade Moderna, certo? Só que o que acontece? No período contemporâneo, você vai ter uma segunda etapa da Revolução Industrial, certo? Principalmente com a inserção de novas tecnologias, certo? E de novos elementos, de novos combustíveis. Vai ser no final do século XIX, pessoal. A segunda revolução industrial vem com a descoberta do petróleo, né? Do uso do petróleo e tal, e da energia elétrica, né? Do, da, da manufatura da energia elétrica, vamos dizer assim. Então, galera, energia elétrica é um achado, vamos imaginar isso. As fábricas antes podiam trabalhar durante o dia, agora com a energia elétrica você pode trabalhar 24 horas, né? O trabalho muda, a maneira como se trabalha, né? Os Estados Unidos vai ser muito privilegiado por isso, né? A Inglaterra começa a industrialização, ok? Aqui, coloquei aqui a Inglaterra, que ela começa a industrialização, certo? E ela vai começa lá com as máquinas a vapor e tal. Aqui trabalho 16 horas, certo? Só aí você tem o crescimento urbano, beleza? Isso aqui é na primeira revolução industrial, ok? Só que você tem na idade contemporânea a segunda revolução industrial, tá? Eu, é, que aí, galera, vai ser num contexto de novas tecnologias, principalmente pautado pelo petróleo e pela energia elétrica, certo? E aí os Estados Unidos vai tomar a frente muito nisso, certo? Vai ter esse processo industrial vai ser muito poderoso nos Estados Unidos. Claro que desde a primeira revolução industrial você vai ter o medo do homem ser substituído pela máquina, a galera vai botar para quebrar nas máquinas, certo? E também desde o princípio vai ter uma crítica a desigualdade social, a desigualdade de distribuição, né? A gente percebeu desde cedo que o capitalismo, que a revolução industrial produz muita riqueza, só que ela tem um problema de distribuição muito grande. Então, ah, vai ter vários pensadores, desde Stuart Mill, e vai passando pelos socialistas utópicos, né, socialismo científico lá com Marx e Engels e tudo mais, e por aí vai, todos eles vão criticar a sua forma, a sua maneira, o capitalismo e todo esse processo de industrialização que está começando, claro, dizendo, e ninguém vai dizer, ninguém vai negar que esse processo aumentou muito a produção, porém tem um problema da desigualdade. Alguns vão chamar de problema de realização da mercadoria, mas isso é outro rolê. Mas a gente tem que entender que Revolução Industrial tem a primeira fase da Revolução Industrial lá no século XVIII, e aí no século XIX, já na Idade Contemporânea, você tem a segunda Revolução Industrial. Beleza? Tá? E vamos lá, né, pessoal? Acontece aqui. Deixa eu ajeitar isso. Opa, aqui eu fiz alguma coisa errada aqui. Apaguei. Deixa eu só ajeitar isso aqui pra gente
poder conversar com isso. Pessoal, qual que é os eventos mais marcantes do início do século XIX? Gente, no início do século XIX, a Europa perde a maior parte da América, né? Então, assim, desde a independência dos Estados Unidos, lá no final do século XVIII, e é isso do século XIX, vários países da América ficam independentes. A Europa perde a exploração da América, ok? E aí o que acontece? A Europa tem que, nesse novo modelo aí, a partir da segunda revolução industrial, expandir, certo? A Europa e outros países precisam expandir, né, seu mercado. Então o que acontece? Novo colonialismo, é o imperialismo. A galera começa a olhar para a África e aí, galera, os caras vão usar de todas as artimanhas para poder dizer que precisava explorar a África. Primeiro eles vão usar a desculpa que a África é muito atrasada, eles vão usar até a ideia do cientificismo da ciência, falar assim, não, vamos levar a ciência para a África. Com a desculpa. Mas o que eles queriam era explorar, galera. Então, começa a colonizar a África. Então, em 1885, tem uma coisa chamada Conferência de Berlim. Os caras pegam o mapa da África e racham entre eles. Aí vai um pedaço lá para a Alemanha, vai um pedaço para a Inglaterra, vai um pedaço, né, para a Bélgica. A Bélgica já estava explorando bem antes. E eu vou falar para vocês, pessoal. Procura na internet colonialismo belga no Congo. Vocês vão ver barbárie, pessoal. Vocês vão ver muita barbárie. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês dar uma pesquisada, dar uma olhada, para você ver. Lá no começo eu falei, galera, o nosso potencial de fazer merda se potencializou pra caramba na idade contemporânea. E galera, tem imagem disso, certo? Tem imagem. Então, assim, você pode ter certeza. A coisa foi feia. A coisa foi feia, bicho. E aí foi muito foda. Então, presta atenção. Dá uma olhada, se você está estudando para o Enem aí, dá uma olhada nisso que você pode até usar, se inspirar para fazer uma crítica ao capitalismo, à colonização e tudo isso aí, ok? Até na sua redação, se isso couber. Bom, vamos lá. Então, a Europa vai lá e descobre que pode roubar de novo, agora como locomotiva e canhão, né? Certo? Né, pessoal? E aí, galera, o pessoal vai partilhar a África, né? Vai dizer que vai civilizar, vai usar vários argumentos, né? De civilização, de ciência e vai acabar colonizando a África, galera. E esse processo vai demorar, viu? O pessoal só vai sair da África a partir de 1945. E eu vou falar para vocês. Tem país aí que até hoje da exploração africana, tá? Não mais como colônia, mas tem uma questão de exploração econômica aí. Dá uma pesquisada, se você for ver, os conflitos no Sahel, viu? A França tá sofrendo um bocado, porque tá explorando aí os países africanos e a galera tá se revoltando lá, hein? Dá uma olhada, certo? Mas vamos seguir. Então, final do século XIX, galera, olha só o que já falamos aqui, ó. Revolução Francesa, a burguesia toma poder político. O que estava acontecendo também? Segunda Revolução Industrial. Então, mais produção, mais tecnologia aí e outra coisa, mais exploração do trabalho humano, cara. Tá? O ser humano começa. Só que aí, galera, século XIX é isso. A galera tá explorando o trabalhador, tá, mas o trabalhador tá revoltando, tá quebrando máquina, tá fazendo greve, tá indo pro cacete. Então, presta atenção, o negócio tá feio lá. Então, século XIX é isso. E final do século XIX, galera, final do século XIX tem essa partilha da África, que eu vou falar pra você. Essa partilha da África também não ficou boa, não. Teve país que saiu dessa partilha da África chateadinha. Que país é esse? A Alemanha. A Alemanha não gostou dessa partilha. E isso aí é o pontapé para a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, galera, a guerra é a seguinte. A Primeira Guerra Mundial é um conflito que
que vai ser gerado por causa dessa partilha da África aí, ó. A partilha da África e da Ásia, galera, gerou esse conflito. Galera, morreu mais ou menos umas 10 milhões de pessoas, tá? Beleza? Então, a Primeira Guerra aí. E aí, esses assuntos mal resolvidos da Primeira Guerra vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, a galera tava brigando na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque eu não consigo explorar. Certo? Então, presta atenção nisso aí. Tá? Então, qual que é o motivo, a motivação? Eles vão dizer que a motivação, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro lá. Mas o motivo, tá, foi por causa da partilha da África e da Ásia, certo? A Segunda Guerra Mundial foi porque a Alemanha saiu derrotada e aí, galera, deu margem para a ascensão do nazifascismo, beleza? Mas vamos seguir, vamos fazer uma análise aí dos conflitos mundiais, dos avanços científicos e alguns retrocessos éticos aí, viu? Vamos dar uma olhada aí, mas vamos falar um pouquinho agora só da Primeira Guerra Mundial. Então, ó, qual que é a causa? Foi a competição pelas colônias. Detonou conflitos globais com milhões de vítimas, diretas e indiretas. Certo? Você teve um período de 1885 até 1914, pessoal, que lembrando que a Primeira Guerra Mundial é de 1914 até 1918, então assim, teve várias alianças, você teve lá tríplice aliança, tríplice, entende? O rolê foi federal, pessoal. Foi muita aliança. E, claro, a galera produzindo arma. Sabe essas tecnologias aí, novas tecnologias, os caras estavam utilizando essas novas tecnologias, galera, para produzir arma também. Então, se a tecnologia está aumentando, a capacidade de matar está aumentando. Tanto que a Primeira Guerra Mundial, galera, foi até aquele momento a guerra que mais matou. Certo? 10 milhões de pessoas assim em curto período de tempo. Certo? Teve, por exemplo, se você for pensar no genocídio americano, né, o ameríndio aqui, o genocídio ameríndio nas Américas, matou muito mais, certo? Só que foi num espaço de tempo muito grande, né? 300 anos de exploração. Agora, se você for pensar em morte em uma quantidade enorme, em pouco tempo, em 4 anos que foi a guerra, galera, a Primeira Guerra Mundial foi uma das que mais matou, sendo superado logo em seguida pela Segunda, tá? E não esquece disso. Então, vamos lá. Poderio econômico. Então, pessoal, Primeira Guerra Mundial, essa treta aí começou por causa que a Alemanha saiu chateadinha com os resultados da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. E aí a segunda, o que aconteceu na segunda? Bom, vou explicar para vocês. Vou abrir aqui o slide, né? Eita, ficou um horror esse slide, meu Deus do céu. É porque eu sou idoso, gente. Idoso confundo com tecnologia. Eu sou velho. Então, vamos lá. Pessoal, por favor, não me acuse de etarismo. Eu tô soltando aqui porque eu sou idoso frente aos meus alunos. Né? Para os meus alunos eu sou chamado de idoso. Vamos lá. Então, o que acontece? Olha aqui para mim. Olha aqui pro Titi. Vamos explicar isso aqui para vocês sacarem, ó. Olha aqui pra essa cara bonita aqui. Vocês, ó. Primeira Guerra Mundial, tal, dividir, não gostaram, começaram a fazer aliança e produzir arma. Beleza. O que acontece? Acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é a única culpada. Foi a que sofreu maior punições da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, desculpa. Aí foi imposto para ele o Tratado de Versalhes. Galera, pau na Alemanha. E aí o que acontece? Pessoal, o que acontece? O pessoal foi lá e colocou o Hitler no poder. O pessoal colocou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, certo? Que é o partido nazista, pessoal. O partido nazista. É os nazis. Aí eu não sei nem se eu podia falar essa parte. Mas como pouca gente assiste mesmo, então não vai dar nada. Então, assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O que acontece, pessoal? Esse partido sumiu o poder e o Hitler começa um processo de expansão. Ele se associa com o Partido Fascista Italiano, formou o eixo Roma-Berlim, se associa com o Japão, que também tinha um projeto imperialista na África, e aí, galera, eles começam um processo de expansão territorial
que vai culminar em 1939 com a invasão alemã à Polônia. E aí, estopim da Segunda Guerra Mundial. Gente, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. É, deixa eu voltar pro slide aqui, porque eu acho que eu me perdi. Segunda Guerra Mundial. É, Ave Maria, o que eu fiz aqui de errado? Peraí. Segunda Guerra Mundial. 45, alguns falam entre 45 e 50 milhões de mortos, tá? É isso que eu ia falar, tá? Aí, cara, é morte pra Dedéu, pessoal. O ser humano chegou no nível mais baixo até então, ok? Cara, e para resolver esse problema, para resolver o problema da Segunda Guerra Mundial, pessoal, tiveram que unir direita e esquerda. Capitalismo e comunismo. Os comunistas de um lado, os capitalistas do outro tiveram que se unir. E galera, vou ser sincero, os comunistas chegaram lá e rebentaram os alemão, velho. Os arrebentaram os alemão. Certo? Tipo, você vê foto, tem lá Roosevelt, tem o Stalin, tem um monte de gente tirando foto, todo mundo amiguinho. Pessoal, tiveram que se unir para vencer a Alemanha nazista. Bom, e claro, os comunistas invadiram a Alemanha. No, desculpa. E o, o, os Estados Unidos não ganhou nenhuma batalha, pelo menos do japonês, ganhou as batalhas, todos zoando. Mas assim, tava levando um pau dos japoneses, jogou a bomba atômica na cidade de Hiroshima, dia 6 de agosto de 1945. Maior sacanagem da história. É, jogou a bomba lá e acabou com a Segunda Guerra Mundial. Mas jogou a bomba pra, tipo, acabar com a guerra e já começar a outra. Porque aí, gente, ela começa a botar a banca pra falar, ó, não se empolga não, soviéticos, tá? A União Soviética, os comunistas da União Soviética, começaram a já falaram, cara, não anima não, porque nós estamos aqui, nós somos potência. Então, a partir do momento 6 de agosto de 1945 acaba a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que dia 9 também jogaram lá na cidade de Nagasaki, mas aí outra coisa. Aí começa a Segunda Guerra Mundial. Capitalismo contra socialismo. E aí, galera, outra confusão dos infernos. Certo? Por quê? Porque os infelizes, pessoal, os infelizes não brigavam entre si, não declarou guerra, não. Até porque também se declarasse guerra, nós estamos enrolados, né? E bomba atômica para um lado, bomba atômica para o outro, porque a União Soviética também fez bomba atômica. E aí a gente ia se lascar, né? Então, assim, de 1945 a 1991, Guerra Fria. E o que aconteceu na Guerra Fria, pessoal? Estados Unidos e União Soviética estavam tirando no X1 para ver quem era o maioral do mundo, pessoal. Era para ver quem era o hegemon, quem era o maior país do mundo, quem era o mais poderoso do mundo, gente. E aí eles jogaram xadrez e o mundo virou um peão. A gente aqui, inclusive, rodou, viu? A gente teve uma ditadura militar aí no Brasil por causa dessa merda da Guerra Fria aí também. Então, assim, foi a gente apanhou muito. Então, assim, se lascou, certo? Vamos lá, teve corrida espacial, teve corrida nuclear, certo? Inclusive a gente tem um monte de música aí que a gente canta no carnaval, que é a música sobre o fim do mundo, e a gente canta, né? Ah, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, na última, que é a música do fim do mundo, né? Hoje o sol não apareceu, a gente se lascou, tá? Porque o pessoal se cagava de medo do fim do mundo nessa época aí, porque, galera, então foi um conflito. Galera, esse período é extremamente complexo. Tem um monte de evento. É Revolução Chinesa, Revolução Cubana, tal. Tem um monte de coisa acontecendo. Mas o que você precisa entender? Tudo isso era, de certa forma, influenciado pela Guerra Fria. Tá? O que você precisa entender é que o contexto da Guerra Fria influenciava. O Brasil teve ditadura militar por causa da Guerra Fria. Getúlio Vargas se suicidou por causa da Guerra Fria, certo? Tanto que na carta dele fala que tinha um problema com a Petrobras lá. Certo? Tinha um monte de coisa. Estados Unidos e União Soviética estavam tentando influenciar o mundo. Certo? Tá? Quem ganhou a Guerra Fria? Bom, tá,
do jeito. Quem ganhou foi os Estados Unidos, tá? Estados Unidos ganhou. Por quê? Porque sobreviveu. A União Soviética se ferrou, acabou. Né? Só foi sabotada lá e acabou se ferrando. Então, no fim, o capitalismo venceu e entramos na nova era mundial. Né? O mundo virou cheio de político neoliberal, quer dizer, por quê? Porque os Estados Unidos eram a favor do liberalismo econômico, certo? E aí, desde a década de 70, 80, o pessoal assumiu uma postura neoliberal, tá? Que acontece? O neoliberalismo acredita que o Estado não deve agir na economia, que o mercado resolve tudo. Vou dar um spoiler para vocês aqui. Não resolve, pessoal. Não resolve, pessoal. Esse negócio de o mercado tudo resolve, vai nessa não, tá? Ainda mais tu que é pobre, tu tá fazendo um Enem pra tu arrumar uma faculdade, passar numa faculdade pública aí, ou então numa particular com bolsa, não vai cair nessa de que o mercado resolve tudo, não. Porque não é bem assim não, tá? Certo? Claro, pessoal, só dar uma dica para vocês, falando sério aqui. Após a Guerra Fria, você vai ver dois termos muito comuns, certo? Primeiro é capitalismo tardio. Aqueles países que entram no capitalismo após 45. Mas após a Guerra Fria você vai ouvir mais essa frase, muita coisa do capitalismo tardio. Mas a outra frase que vem após a Guerra Fria é realismo capitalista. Por quê? Antes, na Guerra Fria, o capitalismo e o socialismo ficavam brigando para dizer, olha, eu sou o melhor, eu vou trazer a felicidade para o mundo, certo? Qual ideologia ia trazer felicidade para o mundo? O que acontece? Após a Guerra Fria, falou, não, acabou, acabou. E agora não preciso prometer mais nada, só tem eu. Então o capitalismo falou assim, não, a gente é uma bosta mesmo, o capitalismo é uma bosta mesmo, mas é o que eu tenho para hoje. Tá? E é isso mesmo. E pronto, acabou. Certinho? Então o realismo capitalista é justamente essa ideia de que o capitalismo não está prometendo mais nada. Mas é o que tem de realidade. Tanto que o pessoal fala que é mais fácil acabar com o mundo do que com o capitalismo, porque o capitalismo se apresenta como a realidade do mundo. A boa realidade? Não, mas a realidade nua e crua e cruel. Tá? Vamos lá, deixa eu. Por isso, só pra gente passar as questões. Eu sei que esse vídeo ficou grande porque é um tema grande. Só o finalzinho aqui. Mundo globalizado. O que a gente tem no mundo hoje, pessoal? Sociedade contemporânea. O mundo, isso aqui vai cair muito em sociologia, tá? O mundo sendo pautado pelas redes sociais, né? O capitalismo de dados, certo? Né? A questão do mundo virtual, né? Na minha época, quando eu criança, a gente falava de mundo virtual e mundo real. Hoje, o mundo virtual é o mundo real, sabe? Quase não tem separação mais. Estamos aqui nesse mundo virtual estudando, porque isso tem a ver com o nosso mundo real. Então, assim, claro, tá tudo muito acelerado. Politicamente também, né, galera? A gente quer ver resultado para ontem. Tem um cansaço muito dessas promessas de político, então tá tendo muita revolta, né? Hoje as pessoas se organizam politicamente também pela internet, então nosso contexto mudou. Antigamente a galera ia fazer greve, hoje a gente cancela alguém pela internet, não precisa nem sair. Então, tudo é muito rápido, superficial e rentável, tudo tem que ser, né, galera? A gente tá aqui pra poder alguma coisa rápida, né, galera? Isso aqui é uma aula, tá? Vamos lá para 30 minutos, eu não vou cortar esse trem, mas assim, é, e cara, mas isso é uma aula rápida. Mas hoje ninguém vai assistir isso, porque a aula tem que ser 30 minutos, 30 segundos, uma dancinha, né? Certo? E assim, esse contexto, né? Crise ambiental, o trabalho assalariado, uma descrença, o capitalismo já não prometendo nada, né? E aí todo mundo antigamente falava que se você estudasse, você ia se dar bem. Hoje você estuda e a chance de você se dar bem é pouquinha. Então isso é o realismo capitalista, certo? Só que agora num outro ambiente virtual, você está vendo isso virtualmente. Por isso que o pessoal hoje não quer estudar, quer jogar bets aí,
tigres aí, animais aí. É foda. Bom, mas vamos lá, o mundo parece livre, né? Você parece estar conectado, mas às vezes a gente está preso aqui. E é, é triste. Mas vamos lá, é só um desabafo sobre o mundo atual, que ainda é o mundo contemporâneo, o mundo que você vive é o mundo contemporâneo, é importante você refletir sobre ele. Politicamente, a gente vive nos últimos anos um, pelo menos uma crítica ao capitalismo, certo? Claro, mas também com ascensões de extrema-direita no mundo inteiro, mas o pessoal também está se radicalizando à esquerda, então estamos reeditando de tal forma, de uma maneira muito virtual, a Guerra Fria, tá? Mas isso é assunto para um outro momento para a gente falar. Outro momento. Vamos lá, pessoal. O que o Enem quer saber? As relações entre a revolução. Revolução Francesa, né? Política, Revolução Industrial, Revolução Russa, que é uma revolução que gerou o capitalismo, o socialismo, né? O socialismo real, que a gente vai dizer. Bom, tá? Mas aqui, galera, em relação à Revolução Francesa é política, indústria econômica. A Revolução Russa também é uma revolução que tem a ver com cidadania, né? Colocar os trabalhadores tomarem o poder. Mas isso é outro rolê. Consequências sociais da Revolução Industrial, né, pessoal? A galera trabalhando 16 horas, também se organizando, sendo alienada do fruto do seu trabalho, mas também lutando por melhores salários, condições de vida. Isso tem a ver muito com a Revolução Industrial. Então, sim, consequência social, o povo morrendo de medo de perder o seu emprego para a máquina. A galera tendo que estudar muito para poder ter trabalhos qualificados. Outra coisa, alienação do trabalhador, né? Pode aparecer muito isso, principalmente em sociologia. A ideia de que o cara não sabe nem o que ele produz no final da produção, né? Não sabe o que é o resultado do seu trabalho. Questão do trabalho assalariado, né? Que ultimamente tem perdido muito valor, certo? A questão aí do terceiro tópico, o imperialismo e suas marcas no presente, quer dizer, a questão do imperialismo de um país tentando dominar o outro. Hoje você tem uma dominação muito econômica, né? Claro, o imperialismo, suas marcas também na questão da África, como é que ficou, né? No Brasil, a gente teve muitas mudanças políticas por causa do imperialismo, tá? As guerras mundiais, a Guerra Fria, primeira guerra por causa da divisão da África, segunda guerra por causa da expansão alemã, né? Dos regimes aí nazifascistas, tá? E é isso, tá? A Idade Contemporânea é basicamente um tutorial de como o ser humano conseguiu transformar o avanço em caos, né, pessoal? O que acontece? Só pra gente fechar isso aqui, o mundo mostrou sua potencialidade máxima no mundo contemporâneo. Até então, né? A gente desenvolveu muita coisa, mas a gente desenvolveu a capacidade de fazer merda enorme, certo? A gente tem muita possibilidade, mas a gente sabe que a gente pode fazer merda, então a gente tem que estar sempre de olho aí. Vamos responder umas questões do Enem, né? Vamos tentar responder aí, pra gente poder... Eu coloquei 5 questões aqui, vou escolher só 2 pra gente... para o vídeo não ficar tão grande, mas vamos lá. O, Esse aqui é sobre o mundo contemporâneo, né? O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coolies esteve associado diretamente ao período que vai de 1840 até 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies, ou em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico humano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. A comparação mencionada deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, tá? A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte: A. Oferta de contato formal. B. Origem ética do grupo dos trabalhadores. Letra C. Conhecimento das tarefas desenvolvidas. Letra D. Controle opressivo da vida dos indivíduos. Letra E.
investimento no requerimento, no requerido, investimento requerido dos empregadores. Galera, essa aí, galera, vocês já sabem, né? Essa aí tá fácil. Essa aí é letra D, né? Pessoal, se você for olhar, tá falando justamente do, da, da migração forçada de pessoas. Porque o pessoal precisava de mão de obra e tal. E aí, para trabalho forçado, você precisava de mão de obra. No caso aqui, está falando do período antes do processo de colonização da África e da Ásia, tá vendo aí? 1870, 1840 a 1874, certo? Então eles estavam em plena Revolução Industrial, certo? E aí, né? E aí precisava de mão de obra e tal, nesses lugares, tá? E aí você vai ter essa migração forçada de pessoas, tá? Vai sofrer muito. Nos Estados Unidos vai gerar esse preconceito e essa coisa de chamar o pessoal de amarelo, principalmente asiático de amarelo, né? Foi muito tenso esse período, tá? Logo depois eles resolveram isso, colonizar na África e Ásia, bicho. É complicado. Mas nesse período aqui, vamos imaginar, os caras estavam precisando de mão de obra. Então tinha a ver com isso. Aí os caras, né, o controle opressivo da vida dos indivíduos, que é uma migração forçada, vocês viram aí, né? Então, vamos lá. Próxima questão aqui. Só mais uma, né? Vamos ver essa aqui. Essa aqui, cara, é legal, mas vamos para essa aqui. Tá? Tem um mapa da Alemanha pós 1945, tá? A Alemanha foi dividida aí. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, então tá falando de 1945. Então um lado ficou com os Estados Unidos, outro lado com a França, outro lado com a União Soviética. Berlim também foi dividida, certo? Foi essa divisão aqui. Logo depois essa divisão passou a ser só Estados Unidos e União Soviética. Aí olha a pergunta: a divisão representada do território alemão refletiu um contexto geoestratégico de busca por espólio de guerra? A galera queria catar o resto da Alemanha? Áreas de influência? Rotas de navegação? Controle do petróleo? Monopólio do comércio? Cara, essa aqui, isso tem a ver com o quê? O que começa após 45? Guerra Fria. Era uma briga por influência, galera. Então, tá? Aqui era uma guerra por influência. Então a alternativa correta é letra B. Tinha a espólio de guerra? Não, porque quem invadiu foi a União Soviética, tá? Então o pessoal já pegou. Talvez algumas armas, né? Os Estados Unidos ficou com algumas armas, então inclusive armou o exército lá da Revolução Chinesa, o exército nacionalista da Revolução Chinesa, mas isso é outro rolê, né? Enquanto os soviéticos pegaram armas e deram para os comunistas e tudo mais. Então, assim, era uma coisa de arma de guerra de influência, tá? Rota de navegação não é tão interessante, controle do petróleo não foi, não é a briga, não era, mas e monopólio do comércio não era. A questão aqui era essa influência, tá bom? Vamos ficar por aqui, pessoal. Já deu, falei demais, né? Já ficou. Muito obrigado. Eu sei que eu falei muita besteira aqui, mas é isso. Se puder, curte, compartilha, comenta, dá ideia aí, dá ideia de tema, me ajuda aí, porque pra gente poder fazer esse espaço um lugar legal aqui, pra gente poder debater. Se tem alguma ideia de aula, me fala aí. É isso, né? Professor cansado aqui. E valeu.